Uma rifa em que apenas um número será sorteado contém todos os números de 1 a 100. Os funcionários de um cartório compraram todos os números múltiplos de 8 ou 10. E ele diz aí, a probabilidade de que um desses funcionários seja premiado no sorteio da rifa é de quanto? A gente sabe aí que probabilidade a gente calcula pelo número de casos favoráveis, né, aqueles números que eu quero que aconteça, que nesse caso é o que eles sejam sorteados, dividido pela quantidade de casos que podem acontecer, né, do universo. Então, o universo são 100 números, né? Então aqui eu já sei que é 100. E o número de casos favoráveis a gente vai ter que calcular, né? Quantos múltiplos de 8 e de 10 a gente tem aí, de 8 ou de 10 a gente tem ao total aí na nossa na nossa rifa, tá? Só a gente tem que tomar um cuidadinho aí, hein? Tomar um cuidado, tá? Então vamos lá. Primeiro, né? Vamos pegar aqui os múltiplos de 8. Tá? Quem são os múltiplos de 8? A gente tem do 1 ao 10, né? É claro, né? Como é do 1 ao 10, é uma quantidade pequena, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode pegar o 8, pode pegar o 16, a gente pode ir contando, né? 32, 40, 48, 56, 64. A gente tem 72, a gente tem 80, a gente tem 88, a gente tem o 96, acabou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a gente tem aqui 12. 12 números. Então aqui eu já posso até botar o 12, certo? Só que aqui, né? A gente fala, pô, né? A gente pode contar de um em um porque eram poucos, né? E se fossem muitos? A gente pode trabalhar com progressão aritmética, né? Se fossem muitos números, né? Por exemplo, do 1 ao 1000, né? Se eu pego do 1 ao 1000, eu não vou pegar de um em um, né? Então aí a gente tem que ter uma técnica para a gente calcular. E aí nesse caso, o que a gente faria, né? A gente chamaria esse 8 de A1, a gente chamaria o último múltiplo de 8 de AN, a razão seria 8, porque está indo de 8 em 8, e a gente tinha que descobrir o valor de N. Então era só usar a fórmula geral da PA, que é AN igual a 1 mais razão N menos 1. E aí a gente consegue encontrar o valor de N, tá? Aí nesse caso a gente não precisa, porque são poucos números. Enfim, achamos os múltiplos de 8. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa agora com os múltiplos de 10, certo? Vamos apagar aqui esse 8. E vamos fazer a mesma coisa aí com os múltiplos de 10. Quem são os múltiplos de 10? A gente tem o 10, lógico, né? A gente tem o 20, a gente tem o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90 e o 100. Então aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 elementos. Aí vem você feliz, coloca n igual a 10. Aí você vem aqui, bota o 12 mais 10, soma, vai dar o 22. É letra D? Não, né? Por quê? Por que não? Porque você esqueceu um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. Aqui são 10, lógico, né? São 10 múltiplos de 10 entre o 1 e o 100. São 10, beleza. Só que aqui a gente está falando, né? Não esquece o problema, né? A gente está falando aí de comprar números de uma rifa de 1 a 100 para você concorrer a um sorteio. E é lógico que se você já comprou o bilhete 40 lá em cima, você não vai comprar o bilhete 40 de novo, tá? Então essa é a pegadinha do problema. Então aqui você não vai comprar esse bilhete 40 e nem o 80 que você já comprou aqui. Então na verdade você não tem 10 números, né?
Não tem. O que você vai ter? Tirou 2. Agora você vai ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. E aí esse 8 vai aparecer aqui no 12 mais 8. Que vai dar 20 sobre 100. Que é igual a 20%. E 20% é a letra C de Cláudio. Tá? Então só toma cuidado aí, né? Porque esse tipo de problema tem essa cautela que a gente tem que ter. Aí você pode me perguntar, pô, professor, mas aí na quantidade ali de números 8 que você falou, você botou para a gente contar por PA. Beleza. Se eu fizer a mesma coisa com de 10, contar por PA, eu não vou ter essa visualização de quais números vão ser iguais aos dois. Claro que vai. Por quê? O que você faria, né? Digamos aí que fosse do 1 ao 1000. Aí você ia pegar aqui e ia fazer a PA para saber quantos múltiplos de 8 tem. Beleza. Quando você fosse no 10, você ia fazer a mesma coisa, né? Ia ver quem é o A1, quem é o AN, a razão e calcular o número de elementos. Então você teria aqui a quantidade de múltiplos de 10, certo? Só que o que eles têm em comum? A quantidade de números que são múltiplos de 8 e de 10 ao mesmo tempo, ou seja, você ia fazer a mesma PA com os múltiplos de 80. Tá? Então você ia calcular a quantidade de múltiplos de 80 entre lá 1 e 1000 e você ia retirar desse total que você tinha, certo? Então era isso aí que eu queria falar para vocês, tá? Para a gente ter cuidado na hora de fazer esse tipo de problema aí de múltiplos em que vocês não vão se repetir, tem que lembrar de cortar, tá?